Graça e paz, amados irmãos. O nosso tema de hoje é Amando Pessoas Difíceis. E o texto base está em João 13, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Meus amados, esse é um texto importantíssimo para nós, né? E esse é um assunto, um tema crucial na vida do cristão e do não cristão também. Amar pessoas difíceis. Via de regra, quando nós nos relacionamos com uma pessoa difícil, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja na família, nossa primeira ação é excluir aquela pessoa, eliminar aquela pessoa, divorciar-se daquela pessoa. Mas Jesus é diferente. Jesus nos amou quando nós éramos pecadores e não queríamos nada com ele. Diz a palavra de Deus que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Pagou a nossa dívida, abriu o caminho para o céu, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Então, Jesus, além de ser o nosso Senhor, Salvador e Mestre, ele também é o nosso exemplo. E aqui diz que Jesus amou pessoas difíceis de serem amadas. Neste texto temos dois exemplos, mas nós vemos muitos outros exemplos na história de Jesus, durante o tempo que ele passou aqui na terra conosco. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver Jesus amou Judas, uma pessoa muito difícil de ser amada, e Jesus amou Pedro, outra pessoa muito difícil de ser amada. Repare bem no texto que fala e o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes para trair Jesus. Jesus era onisciente. Desde quando Judas entrou para o grupo de apóstolos de Jesus, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus amou Judas. Por que eu afirmo isso? Quando Jesus fala que um deles estava para traí-lo, todos se perguntaram: quem é, Senhor? E todos assumiram: eu não vou trair. Até João, o apóstolo do amor, perguntou: quem é, Senhor? João era um discípulo amigo de Jesus, mas nem João suspeitava ou desconfiava ou imaginava que Judas iria trair Jesus. Qual é a questão aqui? O amor de Jesus por Judas era tão igual, tão semelhante ao amor que Jesus tinha pelas outras pessoas, os outros apóstolos, que não houve margem de suspeita.
Veja bem, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, entregá-lo à morte. Conviveu com Judas ali até o fim. Jamais expôs Judas, de tal maneira que o amor que Jesus tinha por Judas era o mesmo amor que Jesus tinha por João, que era o seu discípulo amado. Mas Jesus amou Judas até o fim. O outro aqui, e conta no nosso texto, Pedro. Pedro também era uma pessoa difícil de ser amada. Uma pessoa de altos e baixos. Um dia era o melhor dos discípulos, no dia seguinte era o pior dos discípulos. Uma feita, ele afirma: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E daí a pouco ele já dá espaço para Satanás colocar besteira na cabeça dele. No momento ele está disposto a andar sobre as águas do mar. No outro momento ele está afundando e pedindo socorro. No momento ele está disposto a ir com Jesus até a morte. No outro momento, ele nega Jesus 3 vezes por causa de uma mulher que o confronta. Percebe? Pedro era aquele tipo de pessoa que era muito inconstante em suas atitudes. Muitas vezes, como pastor, já encontrei pessoas que diziam assim: pastor, eu vou perdoá-lo ou perdoá-la se ela não repetir. Pedro era inconstante, repetia várias vezes os mesmos erros. E Jesus amou Pedro até o fim. Jesus amou Judas, que iria traí-lo, entregá-lo à morte. Jesus amou Pedro, que era inconstante, o tempo todo ele ia de altos e baixos. E amou-os até o fim. E olha outro detalhe, Jesus amou pessoas difíceis, dos quais nós damos 2 exemplos aqui, Judas e Pedro, e amou pessoas difíceis em tempos difíceis. Muitas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes com as circunstâncias que nos rodeiam. Jesus viveu numa época muito tensa. A perseguição do Império Romano era grande, as incertezas diárias eram muitas. Jesus não tinha onde morar, não tinha o que comer. Cada dia era uma provação. A perseguição se aumentava a cada dia. Pessoas que estavam ao lado dele, daí a pouco já não estavam mais. Aqueles que deveriam ajudá-lo, o negaram na hora da crucificação. Pessoas que foram beneficiadas, pessoas que foram ajudadas, pessoas que foram cuidadas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram alimentadas, todos o abandonaram. Na hora da crucificação, só estava ali João, o discípulo amado, Pedro, que o negou, e as mulheres. Várias mulheres. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e várias outras mulheres. Que eu estou tentando explicar. Jesus amou pessoas difíceis em épocas difíceis. Às vezes nós queremos justificar as nossas atitudes com as circunstâncias que nos rodeiam. Ah, eu fiz isso porque a circunstância me levou a fazer. Eu roubei porque estava fácil. Eu adulterei porque não consegui evitar. Ah, eu xinguei porque eu estava de TPM. Ah, a nossa época é uma época de muita tensão, a convivência tensa, muita incerteza, desemprego, enfermidades, mortes, provações, muitas notícias ruins. Então veja bem, às vezes nós queremos justificar as nossas atitudes com situações que nos rodeiam, que certamente influenciam as nossas ações. Mas o exemplo de Jesus para nós é esse. Jesus amou pessoas difíceis em épocas difíceis, de muita tensão. Jesus não perdia o controle, não perdia o equilíbrio. Jesus não tentou eliminar as pessoas.
e ele amou-os até ao fim. O que significa isso? Ele amou até a morte. Eu já ouvi pessoas falando comigo assim: ah, pastor, eu aturo essa pessoa há 10 anos. Chega, eu também preciso de um descanso, de uma folga, eu mereço ser feliz. Não, esse não é o caminho da felicidade. O caminho da graça, o caminho da alegria, o caminho da felicidade é amar. Jesus disse assim: orai pelos que vos perseguem e amai os seus inimigos. Nós devemos aprender a amar pessoas difíceis. Na verdade, o amor ele só tem razão de ser quando é feito em favor de uma pessoa que não merece, uma pessoa que não retribui, uma pessoa que é inconstante. O amor de fato, de verdade, o amor que vem de Deus é um amor doador, é um amor de entrega, é um amor que não exige uma troca, é um amor que não exige um merecimento, é um amor que não exige que a pessoa seja perfeita. Jesus amou pessoas difíceis em épocas difíceis e amou-os até ao fim. Enquanto ele esteve vivo, ele continuou amando. Às vezes nós queremos eliminar as pessoas difíceis da nossa vida. Nós queremos amar apenas aqueles que nos amam. Isto não é amor. Isto é uma troca. Percebe? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a dica de hoje. Jesus amou pessoas difíceis em épocas difíceis e amou-os até o fim. Se você está convivendo com uma pessoa difícil, seja no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, não desista de amá-lo. Não saia do seu emprego, não divorcie. Esta é a oportunidade verdadeira para amar. Porque o verdadeiro amor é aquele que se entrega, se doa, sem esperar algo em troca, sem olhar o merecimento. Este é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus teve para conosco, quando entregou Jesus, seu único filho, para morrer por nós, sendo nós inimigos, sendo nós pecadores, sendo que nenhum de nós o amava. Mas ele se entregou por nós. Na verdade, este amor de Deus derramado em nossos corações é que nos capacita a amar pessoas difíceis. Então a dica é: busque a Deus. Peça a Jesus para encher o seu coração de amor pelas pessoas difíceis da sua convivência. O amor de Deus derramado em nossos corações é a capacitação para amar pessoas difíceis em tempos difíceis e amar até o fim. A minha oração é que Deus derrame graça em seu coração. Até o próximo vídeo.